Vocês sabem que eu tenho o privilégio de ter acompanhado pessoas nesse seu processo de entender e de viver o cristianismo. Isso tem sido realmente algo muito importante e especial na minha vida, é algo que eu amo fazer. Mas uma das coisas que eu percebo é que boa parte das pessoas que tentam entender e viver a fé cristã acaba caindo nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, e que são coisas bem importantes para que a gente possa viver com Deus. Por isso que a gente criou essa série de mensagens, Nossos Maiores Erros em Entender o Cristianismo, onde justamente a gente vai clareando esses pontos para ajudar vocês, nos ajudarmos a vivermos uma vida com Deus realmente saudável. Tá bom? Bom, nós começamos essa conversa 2 semanas atrás com o tópico pecado não é fazer coisas erradas. A gente muitas vezes trata pecado como uma questão puramente moral, de certo e errado, mas na verdade na Bíblia ele é uma grandeza relacional e fala sobre nós vivermos com Deus ou sem Deus no centro da nossa vida. É uma questão de relacionamento em primeiro lugar. Na semana passada, nós conversamos sobre salvação não é algo que eu mereço. Muitas religiões vêm dessa forma, de que nós vamos obedecendo a Deus, fazendo as coisas certas, até que um dia, de repente, a gente consiga merecer ou conquistar a nossa salvação, mas o cristianismo vê diferente. O cristianismo vê que todo o nosso esforço em obedecer a Deus nunca seria o suficiente. Nós nunca conseguiríamos chegar lá onde nós deveríamos, sermos as pessoas que nós deveríamos ser. Por isso, a única forma de nós sermos salvos é porque Deus entrou no nosso mundo, conquistou a salvação, pagando o maior preço possível, e agora Ele nos dá a salvação de presente, como graça. E isso é algo realmente muito importante. E eu queria dizer para você, se você não pôde estar em um desses 2 encontros, não tem problema, tá? Você vai conseguir entender a mensagem de hoje. Mas fica aí o forte encorajamento para que você dê uma olhadinha. Esses 2 encontros, eles são realmente importantes, essenciais para que você viva uma espiritualidade cristã saudável. Então não deixe de dar uma assistidinha. Eles estão todos disponíveis no nosso YouTube, Instagram, Facebook e na nossa página milkchapecó.com.br. Dá uma assistidinha lá, tá bom? Mas hoje, novo tema, vamos falar sobre fé não é acreditar em Deus. Não é. Eu acredito que esse seja um dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando tentam entender o cristianismo. Você tem fé? Muitas pessoas diriam sim, eu acredito em Deus. Mas a fé bíblica não é isso. Aliás, esse não é só um erro comum, é um erro muito antigo. Tão antigo que já na época da Bíblia muitas pessoas cometiam esse equívoco e a Bíblia rebate ele de forma direta. Em Tiago 2,19 a gente encontra assim, ó: você acredita que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios acreditam e tremem. O que o Tiago está dizendo aqui, em outras palavras, você acredita que existe Deus? Acha que tem fé por causa disso? Não, olha só, e aí ele usa uma frase muito forte. Até mesmo os demônios acreditam que existe Deus. Eles não têm a menor dúvida disso, eles não são ateus. Mas nem por isso eles têm fé e nem por isso eles são salvos. Então, para a Bíblia, fé não é simplesmente acreditar em Deus. Um outro equívoco bastante comum é as pessoas dizerem: nós temos que acreditar que vai dar certo, precisamos ter fé. E a gente acaba tratando fé como um tipo de pensamento positivo, que vai atrair alguma energia positiva. E deixa eu dizer para você, para a Bíblia, fé também não é isso. Outra coisa que eu ouço muito é pessoas dizendo assim: as coisas não estão dando certo para mim, no meu trabalho, eu preciso ter fé. Como se fé fosse um tipo de força mágica, uma força espiritual que concretiza os meus objetivos, que faz com que as coisas que eu desejo deem certo. Mas, pessoal, também não é essa a ideia de fé que a Bíblia traz, tá? Bom, um último equívoco para trazer para vocês. Eu percebo que às vezes as pessoas também tratam a fé como ter hábitos religiosos. Não, eu tenho fé, eu vou na igreja. Não, eu tenho fé, fui batizado, fui crismado. Deixa eu dizer para vocês, nada contra ir na igreja, pelo contrário, a Bíblia fala que não tem como nós vivermos a nossa fé de forma solitária, a gente precisa viver isso numa comunidade cristã, numa igreja, isso é extremamente importante. Mas o que eu preciso dizer para você é que não é isso que é ter fé. Até porque você sabe, tem muita gente que vai na igreja, de repente até toda semana, e nem por isso tem fé.
O que é ter fé, então? Você precisa saber. Nada no mundo pode te ajudar tanto a ter uma outra visão da vida, a viver de uma forma diferente, uma forma melhor. Nada no mundo pode realmente fazer com que você seja salvo, a não ser a fé. Ela é importantíssima, então a gente precisa entender o que é fé. Vem comigo para a gente entender isso. Um dos melhores capítulos para nós entendermos isso na Bíblia, quem sabe até o melhor, é Hebreus 11. É um capítulo inteiro que fala sobre isso, o que é ter fé. A gente não vai conseguir ler o capítulo inteiro aqui hoje por uma questão de tempo, mas se você tem uma Bíblia na sua casa, dá uma procuradinha, lê lá Hebreus 11, é muito legal. Eu vou ler o primeiro versículo onde ele apresenta um conceito, uma definição de fé. Olha só. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse é o único conceito de fé que a Bíblia traz. E ele parece assim um tanto quanto complicado, mas deixa eu tentar explicar para você. Ele usa duas palavras, certeza e prova. Sabe quando a gente vai escrever uma redação, que às vezes a gente usa duas palavras que são sinônimos, mas a gente usa essas duas palavras para reforçar a ideia, mas usa sinônimos para não ser repetitivo? É o que está acontecendo aqui. O que ele está falando, essas duas palavras, elas têm a mesma ideia. É uma convicção tão forte que trata algo realmente como certo, como comprovado. Tenho certeza. Uma confiança tão forte que trata algo como certo. Mas o que ele está tendo certeza? No que ele tem essa convicção, essa confiança? Naquilo que esperamos. O que ele está esperando? O próprio versículo 11, depois, essa mesma palavra, esperar, aparece duas vezes. E exatamente nas duas vezes, falando da realidade eterna, da vida eterna, do céu. Então, a primeira coisa que essa definição fala é que fé é uma certeza absoluta na realidade da eternidade, do céu. Eu tenho certeza que existe um lugar assim. E depois a definição continua falando da prova, da certeza, da convicção daquilo que não vemos. A palavra não ver ou invisível, ela aparece uma vez ainda nesse mesmo capítulo, se referindo diretamente a Deus. Com isso, o autor de Hebreus está dizendo que fé é uma forte confiança em Deus, em quem Deus é. Deus é um Deus amoroso e bondoso, eu tenho certeza disso. Essa é a ideia. Se a gente fosse, de repente, parafrasear isso, falar essa definição com as nossas palavras, a gente diria que fé é a profunda confiança em Deus e na realidade eterna. E através dos exemplos que ela vai dar depois, no capítulo 11, a gente pode dizer que essa profunda confiança em Deus e na realidade eterna muda as nossas prioridades e a nossa forma de viver. Isso é interessante. A Bíblia ela trabalha com poucos conceitos de fé, aliás, tem um só. Mas ela trabalha com muitos exemplos de pessoas que viveram a fé, para que a gente entenda como isso acontece realmente na prática. O próprio Hebreus 11 traz diversos exemplos. Um deles é Noé. A gente encontra o seguinte, olha só, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Você talvez já ouviu falar da história de Noé. Essa história até inclusive já virou filme. É uma história de alguém que viveu séculos atrás e que um dia Deus falou para ele que haveria uma grande chuva que inundaria a terra e mandou que ele construísse um barco. E Noé não só acreditou que aquele Deus que estava falando com ele existia, não. Noé confiou tanto naquilo que ele dedicou anos e anos da sua vida para construir um barco num lugar longe do mar e numa época que nem mesmo chovia, sofrendo a zombaria das pessoas, mas ele confiou tanto que ele colocou a sua vida nisso, que ele direcionou as suas prioridades para isso. Ele confiou tanto em Deus que isso mudou as suas prioridades, a sua forma de viver. Um outro exemplo é Abraão. Ali vai dizer o seguinte: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. A história de Abraão também ela é famosa. Ele era uma pessoa idosa, muito bem estabelecida, com raízes num lugar, e um dia Deus chega para ele e convida ele para ir para um outro lugar que ele nem mesmo fala qual era.
E Abraão não só acreditou que aquilo que ele estava vendo, ouvindo, era Deus. Não, ele confiou tanto naquilo que ele direcionou a sua vida para isso. Ele realmente saiu da sua cidade, foi para um lugar completamente desconhecido. Aí a gente entende, fé é isso, é essa confiança profunda em Deus que muda as nossas prioridades e que muda o nosso projeto de vida. Sabe, teriam muitos outros exemplos, eu quero citar um do Novo Testamento. Os seguidores de Jesus, seus discípulos, um dia estavam atravessando o mar num barco e de repente veio uma forte tempestade que começou a ameaçar afundar o barco que eles estavam. E eles começaram a ficar completamente com medo, apavorados diante daquela tempestade. Eles vão acordar Jesus que estava dormindo no barco e dizem: Mestre, tu não te importas que a gente morra? E aí Jesus levanta e acalma aquela tempestade em segundos e diz para eles que eles eram pessoas de pouca fé. Por que pouca fé? Porque a confiança que eles tinham em Deus deveria ter feito com que eles vissem aquela tempestade de outra forma, de uma forma muito mais serena. Essa é a ideia da Bíblia. Fé não é só acreditar em Deus, é confiar a tal ponto de que isso mude nossas prioridades e a nossa forma de viver. Quer entender isso? Tem um exemplo muito legal que a gente usa inclusive no curso Trilha 8, um curso que a gente faz. Se você já passou, talvez agora vai ser um momento para você relembrar. Conta-se que certa vez veio um equilibrista aqui para Chapecó. E ele foi fazer o show ali no Goiôem. Para quem não conhece, o Goiôem é a divisa entre em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é aqui perto. Tem uma montanha grande, Santa Catarina, o Rio Uruguai, e logo depois sobe de novo para o Rio Grande do Sul. Então imagina que com a ajuda dos bombeiros, esse equilibrista esticou um cabo de aço da montanha aqui de Santa Catarina até o outro lado no Rio Grande do Sul e prometeu que iria atravessar os estados se equilibrando naquele cabo. Então imagina que no sábado todo mundo se reuniu lá para ver esse show de equilibrismo. Ele reuniu aquele pessoal e falou: vocês acreditam que eu consigo atravessar esse cabo? Aí alguns naquele momento disseram que sim, outros ficaram meio quietos, o pessoal ainda estava meio desconfiado. E ele começou o show. E ele foi passo após passo, de uma forma devagar, mas extremamente seguro. Parecia que ele estava pisando no chão firme. Foi até o outro lado e retornou, sem nenhum problema e sem usar nenhuma corda de segurança. Quando ele chegou, foi uma explosão de gritos, de aplausos, de euforia. O pessoal ficou super empolgado, animado com o show. E ele de novo tomou a palavra e disse: vocês acreditam agora que eu consigo? E todo mundo disse: sim, nós acreditamos. E aí ele perguntou outra coisa, disse: vocês acreditam que eu consigo fazer isso novamente? O pessoal super empolgado: sim, nós acreditamos. Todo mundo unânime. Então ele pegou um carrinho de mão, daqueles de construção, sabe? Equilibrou no meio do cabo e disse: vocês acreditam que eu consigo passar nesse cabo levando esse carrinho de mão? E todo mundo numa voz só disse: sim, nós acreditamos. E aí ele fez uma pergunta: então quem entra no carrinho? E todo mundo ficou quieto. Pessoal, essa é a diferença de acreditar e de confiar. A gente pode acreditar que algo é possível, mas continuar distante, só observando, sem se envolver, sem se comprometer, sem colocar nossa vida nisso. Tem muita gente que vive com Deus assim, acredita que Ele é bom, acredita que Ele é amoroso, acredita que Ele tem uma vontade para suas vidas, mas continua observando de longe. E eu acredito. Não se envolve, não coloca seu coração e nem coloca sua vida nisso. Confiar é entrar no carrinho. É realmente ter a convicção de que Deus nos ama, de que Deus é um Deus bondoso, de que esse Deus deu tudo por nós. E entrar nesse carrinho e dizer: eu confio, eu coloco a minha vida nisso. Foi isso que Noé fez, foi isso que Abraão fez, foi isso que muitas outras pessoas fizeram antes de nós. É isso que os discípulos de Jesus deveriam ter feito naquele momento. E é isso que nós somos convidados a fazer. Isso é fé. Não acreditar, confiar. Muito bom. Fé, então, é a profunda confiança em Deus. Mas aqui a gente colocou mais uma coisa: e na realidade eterna, que muda as prioridades e a forma de viver. Se você tivesse certeza, sem nenhuma dúvida, de que existe uma eternidade perfeita que a gente chama de céu, suponha que você pôde olhar, isso não mudaria nada na sua forma de viver?
Provavelmente sim. E é isso que a Bíblia aqui está se referindo. Deixa eu dar um exemplo para vocês que está em Hebreus 11. A história de Moisés, você deve conhecer porque até já virou novela. Ali fala que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. O Moisés foi alguém que foi adotado pela filha do faraó, que era provavelmente o homem mais rico e poderoso do mundo naquela época. Ele morava no palácio e tinha absolutamente tudo o que desejava. Que ele abriu mão de tudo para sofrer como um escravo junto com seu povo. Isso é absolutamente irracional. A gente fica, que loucura. É a mesma coisa se alguém de repente herdasse R$1 bilhão hoje, pudesse fazer tudo o que quisesse, viver do bom e do melhor, e ele absolutamente doasse tudo e fosse viver ajudando os pobres numa favela. A gente ia dizer, nossa, que loucura. Por que alguém faria isso? E a resposta que a Bíblia dá é porque ele estava de olho na sua grande recompensa. Ele estava olhando para a eternidade. Ele tinha tanta convicção na realidade eterna que pareceu muito mais lógico investir na eternidade do que na vida aqui. Mudou as suas prioridades, mudou a sua forma de viver. Um outro exemplo são pessoas anônimas que aparecem em Hebreus 11. Ali se fala de diversas pessoas que fizeram coisas grandiosas, maravilhosas pela fé. E depois fala também de diversas pessoas que a gente não sabe nem o nome, que foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio. Olha só que terrível. E outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Pessoas que pela fé abriram mão de tudo, se dispuseram a sofrer, porque encontraram uma recompensa muito maior na eternidade. Sabe, eu acho interessante essas duas histórias, porque normalmente muitas pessoas hoje acreditam que a fé é algo que me traz dinheiro. Não, eu vou andar com Deus para que meu negócio dê certo, para que eu fique rico. E isso está cada vez mais na moda. Mas você vê o que a Bíblia ensina aqui? A fé não é algo que nos traz dinheiro. Não é isso em primeiro lugar. A fé, ela nos mostra coisas tão mais preciosas que o dinheiro, o sucesso, a carreira e tudo isso que para a nossa sociedade é tão valioso se torna secundário. Então, mais uma vez, pessoal, fé é a profunda confiança em Deus e na realidade eterna que muda as prioridades e a forma de viver. Isso é fé. Mas para ficar bem claro para você, deixa eu colocar através de um exemplo visual de uma árvore. Vocês lembram que 2 semanas atrás, quando nós falamos de pecado, nós vimos o pecado como uma árvore. E a gente comentou que se o pecado for uma árvore, a gente poderia imaginar que a raiz dele, que está lá embaixo, é viver sem Deus no centro da minha vida, movido pela desconfiança. Ou seja, a partir de uma desconfiança de que de repente viver com Deus não é o melhor para mim, ou se eu viver realmente com Deus, for na igreja, ter uma vida cristã, acho que a minha vida vai ser menos vida, ela vai ser um pouco mais chata, eu vou ter que investir tempo precioso em coisas que não são tão legais. Acho que a vida sem Deus não é tão boa assim. Aliás, a vida com Deus não é tão boa assim. E motivado por essa desconfiança, eu vivo sem Deus no centro da minha vida. Se pecado é a desconfiança que nos leva a viver sem Deus no centro da nossa vida, perceba que a árvore da fé é exatamente o contrário. Fé é uma profunda confiança em Deus que me conduz a um relacionamento com Ele. Essas pessoas que nós comentamos não foram só pessoas que confiaram em Deus em momentos de necessidade. Foram pessoas que confiaram e por causa dessa confiança aprenderam a se relacionar com Deus. Aprenderam a conversar com Ele. Aprenderam a falar com Ele nas suas orações. Aprenderam a ouvi-lo através das Escrituras. Foram pessoas que aprenderam a criar um relacionamento vivo com esse Deus. Então, se pecado é por causa da desconfiança, viver sem Deus, fé é uma profunda confiança que nos leva a viver com Ele. Bom, a Bíblia fala que nós fomos criados para viver com Deus no centro da nossa vida.
E a partir do nosso relacionamento com Deus, termos a nossa noção de identidade, de valor, de autoestima, de realização, de sentido. Ok? Só que quando nós, por causa do pecado, Deus deixa de ser o centro da nossa vida, a gente não consegue mais buscar essas coisas nele, nós vamos buscar em outra coisa. E nós conversamos então há 2 semanas atrás que o tronco dessa árvore chamada pecado é colocar outras coisas no centro da nossa vida. Se eu não vivo mais com Deus no centro, eu coloco outras coisas no centro. E por causa disso, os galhos são atitudes que desagradam a Deus. Então, por exemplo, eu posso colocar no centro da minha vida o meu trabalho. E a partir do meu trabalho ter a minha noção de identidade. Eu sou alguém, olha só o que eu faço. Mas se o trabalho for o centro da minha vida, provavelmente ele vai se tornar algo destrutivo. Eu vou deixar minha família de lado, de repente eu vou sacrificar minha saúde, mas vai se tornar algo destrutivo, porque eu estou buscando a minha identidade que eu deveria buscar em Deus nele. Ou se eu vivo agora sem Deus, e no centro da minha vida eu posso procurar minha noção de valor através de uma história de amor, uma história romântica. Então, para mim me sentir realmente valioso, eu preciso que meu cônjuge, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada realmente se dediquem e mostrem seu amor por mim. Só que por causa disso eu acabo fazendo desse relacionamento um relacionamento destrutivo. Quem sabe sufocando demais com crise de ciúme. Quem sabe me tornando alguém que não tem opinião própria. Porque eu estou buscando o valor errado no lugar errado. O que eu deveria buscar em Deus, estou buscando numa pessoa. Ou, por exemplo, eu posso buscar a minha noção de sentido nos meus filhos. E aí, por causa disso, eu acabo criando um relacionamento excessivamente sufocante. Quando eles saem de casa, eu tenho dificuldade com isso. Depois que eles estão casados, eu ligo, me intrometo na vida deles e vem uma série de brigas. Percebe? O pecado é isso. Viver sem Deus no centro. Acabar colocando outra coisa no centro, procurando a minha noção de felicidade, realização, sentido e identidade em outra coisa. E isso me leva a me tornar uma pessoa mais egoísta, mais competitiva, mais difícil, mais amargurada, mais intrometida, mais arrogante e outra série de coisas. Bom, a fé é exatamente o oposto. Ela é uma profunda confiança que me conduz a um relacionamento com Deus, que reorganiza as minhas prioridades e põe Deus no centro. A fé me conduz justamente a, de novo, buscar tudo isso, a minha noção mais básica de valor, de identidade e propósito em Deus. A ver que eu tenho valor porque eu sou um filho amado de Deus. A entender que eu sou alguém porque Deus deu a vida por mim na cruz. A entender que a minha vida pode ter sentido quando eu coloco meus dons a serviço daquilo que o Senhor deseja. Essa é a ideia. Isso, a fé vai reorganizando as coisas. E quando Deus está no centro, tudo encontra o seu espaço. Eu tenho um bom espaço para os meus filhos. Não vai ser um relacionamento nem ruim, também nem sufocante. Eu vou ter um bom espaço para o meu casamento. Eu vou ter um bom espaço para o meu trabalho. Sim, a carreira ela é muito importante. Mas eu não vou buscar minha realização nela, porque eu já tenho ela em Deus. Então eu vou conseguir achar uma boa medida de trabalho e família. Quando Deus é o centro do meu coração, tudo começa a encontrar o seu lugar. E o resultado são atitudes de obediência, amor e perdão. Pessoal, eu poderia passar horas aqui explicando isso. E como isso aqui é grandioso. E como eu vejo isso nascendo no coração de tantas pessoas. Mas não vai dar. Mas eu quero que você entenda, fé é isso. É uma profunda confiança em Deus que me conduz a um relacionamento com Ele. E esse relacionamento vai reorganizando as minhas prioridades e vai colocando Deus no centro do meu coração. Fazendo que tudo aquilo que é mais básico e essencial eu busque em Deus. E isso torna a vida extremamente mais leve. E faz com que eu veja ela de outra forma. Faz com que eu fique menos ansioso, mais tranquilo, mais perdoador, mais amoroso, mais generoso. Isso começa a despertar atitudes muito boas em mim. Bom, se a gente for entender essa árvore, a parte visível são os troncos e os galhos. A raiz de uma árvore dificilmente a gente vê. Da mesma forma, é difícil saber realmente se uma pessoa realmente confia em Deus e tem um relacionamento com ela. Não é normalmente isso que a gente vê. Mas os sinais de uma fé concreta em Jesus é uma vida com prioridades alinhadas e com Deus no centro.
Se você estiver diante de alguém que tem uma fé verdadeira e fortalecida e madura, você vai estar diante de alguém que sabe que os amigos são importantes, mas que não vai deixar sua família de lado por causa dos amigos, porque tem prioridades alinhadas. Se você estiver diante de alguém que tem uma fé madura no Senhor, você vai estar diante de alguém que trabalha com excelência, mas vai conseguir equilibrar isso com a sua vida pessoal, porque não está buscando a sua realização ali. Você vai estar diante de alguém que não deixa a sua esposa de lado por causa dos seus filhos. Você vai estar diante de alguém que mesmo diante de tantas coisas, coloca Deus em primeiro lugar. E sabe que o mais importante na sua vida é estar com esse Deus. Você vai estar diante de alguém que obedece a Deus. E quando não consegue obedecer, se arrepende e volta atrás. Se você estiver diante de alguém que tem uma fé madura nesse Senhor, você vai estar diante de alguém que ama, que aprendeu a olhar para os outros, a se colocar no lugar dos outros, a se doar pelos outros. Você vai estar diante de alguém que sabe perdoar, porque vive da misericórdia de Deus diariamente. Essa vai ser a sensação. Quando isso estiver no seu coração, esses vão ser os resultados visíveis. Outra coisa que você precisa entender nessa metáfora, que é muito importante, é que para a gente começar, a gente tem que começar pela raiz. Ninguém começa uma árvore cuidando do caule ou dos galhos. A gente cuida da raiz. Tem muita gente que quer começar uma vida de fé porque quer ter atitudes de amor e de perdão, e é ótimo. Mas não é por ali que a gente começa. Tem gente que começa uma vida de fé porque quer alinhar as suas prioridades e quer ter Deus no centro, mas não é por ali que começa. Começa com você aprendendo a confiar em Deus e deixando esse relacionamento crescer no seu coração. O alinhamento de prioridades e as atitudes vão vindo à medida que isso vai amadurecendo. Agora, o que é importante é como é que eu faço a virada da desconfiança para a confiança, sem viver Deus no centro para viver com Deus no centro. Como é que eu faço essa virada? E a Bíblia diz que a única coisa que tem poder suficiente para fazer essa mudança da desconfiança para a confiança no meu coração, no seu coração, é o impacto da morte e da ressurreição de Cristo, mais nada. Somente quando a gente realmente conhece o que Jesus fez por nós e a grandiosidade disso, isso é a única coisa do universo que pode reconstruir a nossa confiança e o nosso relacionamento com Deus. É a única coisa que pode fazer a virada na raiz. Sabe o que pode fazer essa virada para você, para entender? É quando você vê, por exemplo, a história do Moisés que a gente falou, que deixou o seu palácio para viver como um escravo e sofrer junto com o seu povo. Isso já impacta a sua vida. Mas o que realmente pode mudar a raiz do seu coração é você perceber que Jesus, sendo o próprio Deus, não abriu mão só de um palácio, ele abriu mão do céu, da eternidade, de toda a glória que a gente não consegue nem imaginar, para viver como um escravo e sofrer conosco, ou por nós. Isso pode mudar a raiz do seu coração. A gente há pouco foi impactado com o exemplo de muitas pessoas que, conforme a Bíblia fala, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Pessoas que foram alvo de zombaria, açoites e foram até acorrentadas em prisões e morreram. Isso já impacta teu coração, mas não pode mudar a raiz. O que muda a raiz é você perceber que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus feito ser humano, ele também foi torturado. Ele também se recusou a ser liberto. Ele também depositou sua esperança na ressurreição. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, foi alvo de zombaria e de açoites. Foi acorrentado numa prisão e morreu por você, por mim. Ressuscitou no terceiro dia, está vivo até hoje e vive conosco. E você ainda hoje pode ter um relacionamento com Ele. É isso que pode mudar a raiz, que absolutamente muda todo o resto. Diante disso, eu queria que você avaliasse um pouco a sua vida e pensasse nela nesse momento. Vamos dar uma olhadinha naquele desenho da árvore ali. Não importa se você tem uma caminhada cristã de 10, 20, 50 anos ou se você está começando agora. Como é que está a tua raiz? Você tem realmente uma profunda confiança em Deus ou sua confiança está em outras coisas?
Você tem realmente uma profunda confiança em Deus e você tem nutrido um relacionamento com Ele, aprendido a falar com Ele, a ouvi-lo através da Bíblia. Como é que está a raiz? Não importa se você tem uma caminhada longa ou curta, como é que está o caule? Como é que estão as tuas prioridades? Deus está realmente no centro? Você tem procurado sua noção mais básica de identidade, de valor, de sentido, de realização em Deus? Ou outras coisas talvez tenham ocupado um espaço excessivo na sua vida e você está pensando nisso agora? Avalie. Que espaço que o trabalho tem tido? Que espaço que a família tem tido? Que espaço que o lazer tem tido? Nada tem tirado o espaço de Deus. Você pode dizer que Ele é o primeiro lugar do seu coração? Não está na hora de realinhar talvez algumas coisas? Como é que estão as tuas atitudes de obediência, de amor e de perdão? Você tem vivido esses valores na tua casa, no teu trabalho? As pessoas percebem a sua fé a partir das atitudes, da maneira como você trata elas, do bom dia que você dá de manhã, da maneira como você lida com as falhas delas, com amargura ou com perdão. Você tem levado a vida de Cristo para dentro dos ambientes em que você está? Como é que está isso? Avalie.